Valeu, torcedor. Obrigado pelo carinho, pela audiência de todos vocês. Vamos repercutir ainda algumas situações do Clássico Grenal, porque os bastidores foram quentes, foram fortes e tiveram cornetas de ambos os lados. Tanto o Renato, cada vez mais perdido na sua posição, e eu quero trazer detalhadamente para vocês aqui o que a gente pode entender das falas do Renato, quanto o próprio presidente Alberto Guerra, que está atendendo a um pedido do Renato nos últimos jogos, nos últimos dias, e eu vou te explicar o que está acontecendo detalhadamente. Primeiro, te inscreve, deixa o like aqui embaixo, que é sempre muito importante para o crescimento do nosso canal, e a gente vai repercutir a partir de agora essa derrota do Tricolor no Clássico Grenal e o que os bastidores dizem sobre a situação do Grêmio. Bora lá? Vamos começar primeiro falando sobre a entrevista do Renato, porque o Renato e o presidente Alberto Guerra foram os únicos que falaram na zona mista após a derrota no Clássico. O Renato ele tá cada vez mais perdido. Isso é claro, tá? O Renato, ele tá naquele clima de fim de festa, aquele clima, sabe, de saco cheio, aquele clima, sabe, que parece que estão ali por estar. E isso eu noto não só no Renato, como eu já vinha falando desde o início do ano, que o Renato tá nessa vibe, tá? O Renato, o presidente Alberto Guerra parece que tá cumprindo uma obrigação, e o vice de futebol Antônio Brum, no meio de semana agora, ele deu uma entrevista, foi pro pessoal de GZH, acho que é Sem Filtro o nome do programa lá, não acompanho muito esse programa deles, mas se eu não me engano é o Sem Filtro o nome do programa. E claramente o Antônio Brum, ele estava ali, parece que na obrigação, sabe? Poucos amigos, sem risinho, sabe? Respondendo as perguntas de forma protocolar, sem entrar muito em detalhes, sabe? Então o Brum parece também estar nessa situação de fim de festa, cumprindo apenas as suas funções por cumprir. E o presidente Alberto Guerra também. O Renato, na mesma situação. O Renato, ele chama atenção quando ele diz que gostou do que viu do time. O Grêmio teve partes melhores do que o adversário no jogo. Um detalhezinho ali atrás foi o que fez o Inter fazer o gol, segundo o Renato. Era para ter sido um jogo de empate, 1-1, 2-2, 0-0, segundo o treinador. Ele elogiou muito os jogadores no vestiário, e isso aqui a gente tem que pontuar. O Renato, ele elogiou, não tira o mérito dos jogadores, diz que fizeram uma grande partida, perderam, mas que está satisfeito com os últimos jogos do Grêmio. E isso não passa nem um pouco pela cabeça tanto do Renato nem dos jogadores a situação de rebaixamento. Eu lembro vocês que o Grêmio está a 3 pontos do Corinthians, que é o primeiro dentro da zona de rebaixamento. Hoje o Juventude enfrenta o Palmeiras, e o Juventude pode sim ultrapassar o Grêmio ainda nessa tabela de classificação. É uma situação complicada. O Grêmio está novamente com o alerta ligado, o Grêmio está novamente beirando a zona de rebaixamento, e isso é um alerta muito grande porque o Corinthians vem conseguindo manter resultados, o Fluminense também vem nessa busca por escapar, então é importante. Daqui a pouco o Atlético Paranaense também está nessa situação, daqui a pouco o Atlético começa a melhorar também, e aí já viu. Então é importante ficar esperto. Clássicos e corneta. O Renato, claro, ele falou sobre a situação do Grêmio ter perdido os 3 clássicos nessa temporada. Mas ele salientou que nenhum deles foi na Arena. Foram 2 no Beira-Rio e 1 em Curitiba. O Grêmio nos últimos anos está ganhando campeonatos e os grenais. Os colorados estão satisfeitos porque estão ganhando alguns grenais nessa temporada, segundo o Renato. Só que o Renato, ele diminui essa nossa rivalidade. Ele tenta diminuir, né? Porque diminuir ele não vai. Ele tenta diminuir. Se tu perguntar para muitos gremistas, e por que não até para colorados, perguntem para eles o que é melhor, ganhar Gauchão ou ganhar Clássico Grenal. Eu tenho certeza que, no mínimo, vamos ter uma divisão. Porque o Grenal, ele é muito importante. O Grenal faz parte da rivalidade, ele sustenta a rivalidade. E o Renato, ele quer tirar isso. O Renato, ele quer usar essa situação da enchente como uma justificativa para algo que é injustificável. O Grêmio tem uma folha de 16 milhões. 16 milhões. O Grêmio tem um bom time. Temos problemas? Muitos. Faltam jogadores, principalmente pro campo defensivo? Faltam. O meio-campo poderia daqui a pouco ter um jogador mais marcador, um jogador melhor de saída? Com toda certeza. Mas não dá pra desprezar o time que nós temos. Não temos time pra ser campeão, mas não temos time pra estar na zona de rebaixamento ou brigando pra fugir da zona de rebaixamento. O Grêmio joga muito pouco, o Grêmio corresponde a muito pouco, sempre em falhas defensivas, e nós já vamos pra 2 anos nessa situação. 2 anos. Tô falando de Série A, eu nem comento Série B. Esquece.
Tô falando de Série A. 2 anos que o sistema defensivo tem problemas e o treinador não conseguiu arrumar. O ano passado a justificativa era, enquanto a gente fizer mais gols, eu tô satisfeito. Esse ano nós não estamos fazendo mais gols que tomando. Por isso nós estamos nessa situação também, tá? O Renato, ele fala que por tudo que passaram, ele pensa que o Grêmio está muito bem colocado no campeonato. A imprensa tem que entender de uma vez por todas que esse ano é atípico. Admitiu as falhas, mas 80% das falhas são porque não jogaram dentro de casa, diz o Renato. O jogo contra o Criciúma, no mês de setembro, aquela partida atrasada, foi na nossa casa. Foi na nossa casa. O jogo contra o Criciúma foi na nossa casa. Um Grêmio descansado. O Renato, em meio às suas falas, disse que os membros da imprensa precisam evoluir quanto à situação de folga, porque nesses 10 meses de trabalho ele apenas teve 2 dias de folga. 2 dias. O que não é verdade. O que não é verdade. No mês de setembro, o grupo de jogadores teve 3 dias de folga. 3 dias de folga na data FIFA. O Renato teve 4. Teve 4. Agora, também. Então, assim, não se sustenta. Não, é injustificável. No próximo mês nós teremos mais um período de data FIFA. E os jogadores terão mais folga. O Renato terá mais folga. Hoje o grupo está de folga. Hoje, domingo, o grupo está de folga. Ganhou folga também. Então, assim, não tem justificativa. É um Renato desorientado, um Renato que não dá explicações. Ele foi questionado no início da coletiva por onde passou a derrota do Grêmio, o que aconteceu, a forma tática de que isso aconteceu. Ele não soube explicar. Depois, no final da entrevista, o Gustavo Berton, repórter da ESPN, perguntou mais uma vez para o Renato, tentando fazer com que ele explicasse. Ele não explicou mais uma vez. Então, assim, ele se agarra na desculpa da enchente como se essa fosse a justificativa do Grêmio para o Grêmio estar nesta situação. Só que é um Grêmio que não embalou, é um Grêmio que mesmo depois do período da enchente, mesmo depois das desclassificações nas 2 Copas, tanto da Libertadores quanto da Copa do Brasil, e o Grêmio tendo tempo para treinar, a semana para treinar, tendo dias de folga em períodos de data FIFA para treinar, o Renato não conseguiu solucionar problemas. E olha que ele tem um elenco que ele já conhece, que está aí desde o meio do ano, e o Renato não consegue tirar mais nada desse time. É impressionante o que está acontecendo. O pior de tudo isso é que a direção, ela compra a ideia do Renato. O presidente Alberto Guerra, que não é muito de falar, e aqui eu coloco para vocês a mudança que o próprio Renato pediu e que a direção vem atendendo. Vocês lembram, há cerca de 3, 4 semanas atrás, eu disse para vocês que o presidente tinha ido no vestiário, tinha tido uma reunião com o presidente Alberto Guerra e com o Antônio Brum, pedindo que eles se posicionassem, colocassem a cara a tapa, fossem para frente dos microfones, porque o Renato estava sendo o escudo apenas. E eles iriam mais. E a gente tá vendo. O Brum foi pro jogo depois, foi pra coletiva após o jogo contra o Botafogo, foi pra coletiva após o jogo contra o Atlético. Ontem o presidente Alberto Guerra foi pra zona mista, no caso, para falar junto com os torcedores. E notem, ele vai na obrigação, porque as entrevistas dos dirigentes do Grêmio após os jogos são sempre na zona mista. Por quê? Por que eles não aproveitam a mesma sala de imprensa para que o Renato saia, o presidente Alberto Guerra vai falar com vocês. Sai o Renato, entra o presidente, senta, conversa. Tá todo mundo ali, as câmeras tudo alinhado, tudo bonitinho, só fazer pergunta e responder. Sabe por que isso não acontece? Para que ocorra a correria, para que os jornalistas, os cinegrafistas não tenham tempo de tirar os seus equipamentos e ir até a zona mista para pegar o presidente Alberto Guerra. Porque quem vai mais na agilidade, o pessoal do rádio, o pessoal que muitas vezes está com o telefone fazendo alguma transmissão, consegue pegar com mais velocidade a saída ali da sala de imprensa até a zona mista para pegar o presidente, esses vão ali, fazem 1, 2, 3 perguntas e acabou. Porque se ele se senta na sala de coletiva, tá todos os repórteres ali apostos para fazer pergunta. Até nessa situação isso é pensado para que não ocorra uma entrevista. Imagina, que perigo dar uma entrevista. O detalhe de tudo isso é que a direção compra a ideia do Renato. E o presidente Alberto Guerra, ele foi questionado sobre essa situação. E quando ele foi questionado, foi até pergunta do Eduardo Picão, lá, repórter do Bagé, o presidente ficou bravo. O presidente não gostou. Por quê?
A explicação é que o período de enchente está atrapalhando o Grêmio. Só que o que o período de enchente atrapalhou o Grêmio nessa preparação para o Clássico Grenal? O que o período de enchente atrapalhou o Grêmio nessa preparação? E o presidente, não, porque os jogadores estão desgastados, os jogadores estão com a parte física desgastada. Gente, pelo amor de Deus, nós estamos há 3 meses somente descansando, treinando e com um jogo por semana. 3 meses já. Acorda. Os caras estão ali só pra cumprir tabela, é impressionante. Eu tenho muito medo do que a gente vai ter no futuro, tá? Muito medo. Vou colocar pra vocês aqui os gols da partida. Aliás, o gol da partida, né? Que o rival divulgou. Cara, o toque de bola é totalmente envolvente. Os jogadores do Grêmio, todo mundo espaçado, marcando de longe. Parece que a gente tá no período de pandemia ainda, cara. Olha só. O Alan Patrick agora recebe sozinho e todo mundo sabe que o Alan Patrick é o maestro deles. Já é o segundo Grenal que isso acontece. Então não tem explicação, né? Não tem explicação. Ou melhor, até tem explicação, né? Bom, o Roger na coletiva, ele falou sobre aquela fala do Brum, né? Ele comentou aquela fala do Brum nesse mesmo programa aí de GZH, onde ele disse que o Roger não tinha sido um coadjuvante nos títulos em que ele participou no Grêmio. Chegou a colocar o Roger até junto com o Cortez, na mesma prateleira do Cortez em comparação. O Roger negou que isso tenha ido para o vestiário, disse que não tomou isso como algo que realmente fosse colocar os jogadores numa situação de incentivo a mais ou algo do tipo, porque o incentivo deles tinha que ser mais a pontuação que o Inter precisava e tudo mais. Então não utilizou isso dentro do vestiário. Só que não é bem por aí, tá? Não é bem por aí. Isso chegou sim no vestiário, isso indignou muito os bastidores do rival, tanto que quando termina o clássico, os jogadores vão lá, começam a abraçar o Roger, o pessoal mesmo, os próprios funcionários do Inter também abraçam muito o Roger, e o próprio rival depois nas redes sociais também colocou algumas cornetas, principalmente nesta situação da fala do Brum sobre ser coadjuvante ou não. Tá ali, ó. A entrevista coletiva do protagonista Roger Machado está no ar e tá ali o link. Isso foi utilizado pela própria assessoria do rival, tá? Ali tem a imagem também, ó. Deixa eu voltar aqui para vocês verem, ó. Aqui a imagem também, ó. Deixa eu voltar aqui, ó. Ó, teu povo te abraça e tal. Por quê, né? Enfim, autoexplicativo, né? Então, o Inter também encarou isso como algo para motivar. Encarou isso como uma motivação a mais. Fizeram ali a história do recibo e papapá. Enfim, teve toda a provocação de um Grenal, toda a situação lá. Fato é, gurizada, que é preocupante a nossa história, tá? Preocupante o que a gente tá vendo aí. Mas é o seguinte, se tu ainda não tem cadastro na KTO, tá aqui, ó. O QR Code que te leva diretamente lá pro site da KTO, tu faz o teu cadastro com o cupom Diogo, que no cantinho, tu ganha 20% de bônus no teu primeiro depósito. KTO não é um site de investimentos, a KTO é um site de apostas. Tanto tu pode perder quanto tu pode ganhar. Então, fica ciente disso, tá? KTO para maior de 18 anos, aposte com muita responsabilidade. Valeu, gurizada! Vamos lá. Vamos esperar. Amanhã tem a reapresentação, a gente vai acompanhando. Às 9h30 tem a live aqui pra gente falar mais sobre o Clássico Grenal e os bastidores dessa história toda. Grande abraço, até a próxima. Tchau, tchau.